Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o livro 5 da obra A República, de Platão. Olá. Sim, uma obra gigantesca, né? Dividida em 10 livros. Exatamente, mas hoje o nosso foco é bem específico, só o livro 5. Vamos, assim, tentar desempacotar as ideias centrais dessa parte. Que já são bastante coisa, né? Ideias bem impactantes. Com certeza. Logo no início, o livro 5 já quebra umas expectativas, né? Discute o papel das mulheres na cidade ideal. É verdade. Contrariando totalmente o senso comum da Grécia Antiga. Pois é, sugere que homens e mulheres com as naturezas certas, as aptidões, deveriam ter a mesma educação, música, ginástica, Uhum. e exercer as mesmas funções, inclusive a de guardiões e até participar de guerras. E o argumento central é fascinante. Ele foca na natureza da função. Tipo, se a natureza necessária para ser um guardião não difere essencialmente entre os sexos. Então a função também não deveria diferir. Exato. A educação serve para cultivar essas naturezas que são vistas como idênticas em aptidão para o bem maior da cidade. A cidade se beneficia tendo os melhores, sejam homens ou mulheres, em cada papel. Não é só uma questão de, elas podem, mas de ser desejável para o estado ideal. Precisamente. É uma lógica voltada para o coletivo, para a eficiência da polis. Tá, isso já é bem forte. Mas aí vem outra ideia que, nossa, é ainda mais radical, talvez. Hum, imagino que esteja falando da comunidade de mulheres e crianças para os guardiões. Exato. A proposta de não haver famílias privadas nessa classe. Como assim? Bom, a ideia é que as uniões seriam reguladas pelo Estado, sabe? Buscando gerar os melhores descendentes possíveis, quase uma seleção. Uma eugenia, praticamente. É, pode-se dizer. E as crianças seriam criadas juntas, em comunidade, sem saberem exatamente quem são seus pais biológicos. Pra quê? Qual o objetivo disso tudo? Se a gente conectar com o quadro geral de Platão, o objetivo é a unidade máxima da cidade. É levar a coesão ao extremo. Eliminando a família privada e a propriedade entre os guardiões. Isso. Busca-se erradicar os conflitos de interesse, o ciúme, as divisões que a família normal poderia causar, A ideia é que todos se vejam como uma única grande família. onde o bem comum é o bem de cada um. Exatamente. Fortalecer os laços que unem o Estado, eliminando lealdades privadas que poderiam competir com a lealdade à cidade. É bem radical mesmo. Sem dúvida. E o livro continua, né? Tem também umas reflexões sobre a guerra. Sim, ele diferencia como tratar outros gregos em conflito que ele vê como irmãos, com quem se deve buscar reconciliação, e como tratar os não gregos, os bárbaros. Isso. E tem aquela parte curiosa de levar as crianças para observar as batalhas. Ah, sim, montadas em cavalos velozes e dóceis, para aprenderem e poderem fugir se precisar. Uma educação bem imersiva. Pois é. E aí, depois de tudo isso, chegamos ao que o próprio Sócrates no diálogo chama de a maior onda, a mais difícil de todas. Que é? A afirmação de que os males das cidades, a injustiça, a instabilidade, só vão acabar quando os filósofos se tornarem reis. Ou quando os reis e governantes se tornarem filósofos de verdade. Exatamente. E isso levanta a questão crucial. Quem é esse tal verdadeiro filósofo? Não é só alguém que gosta de saber coisas ou de assistir espetáculos, né? Não, é aquele que ama a verdade em si mesma, que busca contemplar a essência, as formas ideais, a essência do belo, do justo, do bom, o amante da sabedoria no sentido mais profundo. E a discussão toda reconhece que essa proposta do filósofo rei é bem difícil de acontecer na prática. Reconhece, sim, é apresentado como algo quase utópico, mas é defendida como a única solução verdadeira para um governo justo e para a cidade ser feliz. Então, a cidade ideal depende dessa figura quase mítica. É, a possibilidade, mesmo que remota, é defendida. O argumento é que se um único filósofo genuíno chegasse ao poder numa cidade disposta a ouvir, Ele poderia estabelecer essas leis e instituições. poderia transformar o ideal em realidade. A chave está na natureza filosófica, que é dedicada à verdade, ao bem comum e não a interesses pessoais ou poder pelo poder. Seria ela a guia do Estado. É uma visão bem exigente, né? Coloca um peso enorme na figura do governante e na sua formação. Totalmente. As propostas do livro 5 são radicais.
talvez até perturbadoras para nós hoje. Mas as perguntas que Platão levanta sobre justiça, unidade social e quem deve governar, Continuam super atuais, né? Nos fazem pensar. sem dúvida. A gente pode discordar das soluções, mas os problemas que ele aponta ainda estão aí. Fica aquela reflexão, né? Até onde a busca por uma unidade social, por um bem comum idealizado, justifica mexer com estruturas tão básicas como, sei lá, a família individual? É um debate longo. Com certeza. Um debate que Platão iniciou há milênios e que não tem resposta fácil. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.